Você quer aprender espanhol? Vou te contar um segredo. A melhor coisa que você pode fazer para aprender um novo idioma é ficar imerso naquele idioma. Isso significa que você faça a maior parte das suas atividades em espanhol, no seu caso. Assista filmes, séries, escute músicas em espanhol. Não fique só naquela tarefinha de casa, não. No vídeo de hoje eu vou te contar as minhas 3 séries favoritas em espanhol, para que você consiga aprender esse novo idioma e se divertir muito em casa. Vamos começar? Oi, aqui é a Sara. Eu já compartilhei com vocês a minha experiência de como foi para mim aprender inglês. Uma coisa que me ajudou muito, assim, que foi primordial para o meu aprendizado em inglês, foi o meu programa de intercâmbio. E foi tão bom para aprender inglês porque eu estava realmente imersa naquele idioma. Eu só escutava inglês, eu só falava inglês, lia inglês, mas eu sei que viajar para um país da língua que você quer aprender não é a realidade de muitas pessoas e não é a minha realidade agora. Mas existe uma outra forma que você pode simular aquele ambiente o máximo possível, que é fazendo o maior número de atividades possíveis em espanhol. Falando assim, parece que é muito chato, né? Mas não é, gente, dá para ser muito divertido. Uma forma que você pode fazer para aprender espanhol é assistindo filmes e séries e praticando aquele idioma. Lembrando dos falantes de inglês, por exemplo, as pessoas que eu conheço que têm um nível de inglês melhor e que aprenderam sozinhas foram aquelas que tinham algum tipo de outro interesse em inglês, por exemplo. Então foram pessoas que aprenderam jogando videogame ou que gostavam muito de um seriado, tipo Friends, e aí começaram a se interessar por aquela língua e a praticar inglês dessa forma. E dá para fazer a mesma coisa em espanhol. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu estava no ensino médio, então eu tinha aulas de espanhol, mas além disso eu gostava muito de uma banda que se chamava RBD, que vinha de uma novela e tal. Então eu tinha um interesse externo. Além de eu pegar as minhas aulas, fazer minha tarefa de casa e tal, eu era muito interessada nessa banda, então eu queria aprender as letras das músicas. Procurava a letra da música, tentava falar, tentava cantar. E isso me ajudou a fixar e ter aquelas palavras guardadas na minha cabeça. Mais de 10 anos depois, parei de pegar aula de espanhol e tal. Agora, há cerca de 2 meses, eu voltei a fazer aula de espanhol. Tô fazendo pelo iTalk, vou deixar o link aqui no canal que eu falo da plataforma. Tô fazendo aulas com uma professora mexicana e ela ficou muito surpresa na primeira aula do meu nível de espanhol. Por causa daquele meu interesse lá no passado, eu consegui memorizar muita coisa. Então, isso é muito bom para quem está querendo aprender um idioma novo. Agora, chega de papo e vamos falar realmente dessas séries da Netflix, porque elas são muito boas, como eu falei, e dá para você aprender e se divertir ao mesmo tempo. A primeira série que eu quero falar é uma série que eu sei que é paixão brasileira, que é La Casa de Papel. Muita gente conhece, muita gente adora, mas dá para você levar essa série agora e usar ela para realmente aprender o espanhol, mesmo que você já tenha assistido. O bacana da Netflix é que dá para você colocar o áudio em espanhol da série e dá para você colocar também a legenda em espanhol. Então, mesmo que você já conheça a série, já tenha assistido e você já sabe da trama do que vai acontecer, você consegue assistir essa série em espanhol, então ouvindo, e colocar essa legenda. Você vai aprender palavras novas dessa forma. Esses dois estímulos ao mesmo tempo, da audição e da parte da visão, é muito bom para você memorizar. Você vai ler a palavra e vai escutar a pronúncia. E aí você repete depois o que você tá vendo ali. Então vamos supor que teve uma cena lá com o seu personagem favorito. Você assistiu uma vez, ouvindo em espanhol e colocando a legenda. Daí você volta àquela cena e tenta pronunciar aquela frase o mais próximo possível do que o ator falou, do que a sua atriz favorita falou. Isso é muito bom para você ir praticando o seu espanhol mesmo. E La Casa de Papel tem uma história muito boa para contar. Eu sou tão fã da série. Teve um Halloween aqui nos Estados Unidos que eu e meu esposo fomos fantasiados dos protagonistas de La Casa de Papel. Então a gente foi assim de macacãozinho vermelho, de máscara do Dali, e fomos pra rua desse jeito. Só que aqui nos Estados Unidos a série não é tão conhecida. Uma pessoa ou outra sabia quem que era e comentava e tal, mas a maioria não. E a gente, por não ter nenhum centímetro de pele à mostra, de fato assustava o pessoal na rua. Foi muito engraçado de ver. Se você não conhece La Casa de Papel, a série vai contar a história de uma quadrilha que está tentando roubar um dos maiores bancos da Espanha. Mas a série é tão boa e os personagens são tão carismáticos que você começa a torcer por aqueles personagens. E você começa a se interessar pela história deles, querer saber o que vai acontecer no próximo episódio, começa realmente a torcer por eles. É uma série muito boa e vale muito a pena assistir. A minha segunda série favorita em espanhol
espanhol. É uma série que se chama As Telefonistas. Esse é o nome dela em português, então dá uma pesquisada aí. A série vai contar a história de 4 mulheres, se passa na Espanha do século XX. Então você consegue ver a relação dessas mulheres que elas têm com a família, as relações amorosas, as relações de trabalho, e tanto que elas tiveram que lutar para ter o espaço delas naquela sociedade, para elas poderem trabalhar fora de casa, para terem seus direitos garantidos, porque era uma sociedade, se hoje é machista, naquela época era muito mais. Mas a série é muito boa, tem muito drama, tem muito romance, e os figurinos, para quem gosta, assim, são excelentes e que realmente retratam muito bem a série daquela época. Eu já assisti, tem várias temporadas, já assisti todas, até na última temporada mostra um pouco da guerra civil que aconteceu lá, então tem umas cenas assim mais fortes, sabe? E do mesmo jeito, eu sempre assisto ouvindo em espanhol e com a legenda em espanhol, porque isso ajuda muito no meu vocabulário, eu vou aprendendo palavras novas e vou me divertindo ao mesmo tempo. A terceira série de hoje que eu quero falar é uma série que é um pouco mais nova, se eu não me engano, que se chama Ati. A série vai contar a história da protagonista, que vai ser nomeada Ati no momento da história. No início da série, ela tá passando por muita dificuldade envolvendo o marido dela, que foi preso, e aí vocês vão descobrir mais dos motivos que levaram ele à prisão. Ela tem uma filha pequena e ela tá passando por muita dificuldade financeira e tal. E por uma situação que acontece no primeiro episódio, que é meio dramática assim, ela acaba se envolvendo com uma quadrilha, um pessoal que vende drogas e tal. E aí ela acaba assim muito envolvida naquele grupo, especialmente por causa de uma pessoa lá. Você consegue ver durante a série vai evoluindo a evolução daquela personagem e como que ela vai meio que se adaptando àquele ambiente novo e vai ficando uma personagem mais forte e tal. A série é muito boa, tem muito drama e você também quer saber o que tá acontecendo ali no próximo episódio. Mas o bacana é que dá pra você gastar o seu espanhol assistindo a série. Então dá uma conferida lá e vê se você gosta também. Vou deixar uma outra dica, que não é necessariamente uma série em espanhol, mas eu acho que o mais bacana da Netflix, que assim como o TED Talk, é que dá pra você colocar, como eu falei, o áudio e a legenda em espanhol. Então tem essa série que é italiana, que eu jamais iria assistir se eu não fosse assistir ou em português ou em inglês, mas eu resolvi tentar colocar ela em espanhol. E eu assisti o seriado todo, gente, e foi muito bom. Então não precisa da série necessariamente ter uma origem de língua espanhola, mas você consegue colocar a legenda e o áudio em espanhol. E essa série que eu vou contar pra vocês, que é essa série italiana, se chama em português alguma coisa como O Guia Astrológico para Corações Partidos. Eu acho que é isso a tradução em português. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas a série é muito boa, muito divertida, levinha, tem romance, tem humor. Vai contar a história de uma outra moça, protagonista também, da série, que trabalha numa emissora de TV. E aí ela vai se tornar diretora de um programa de TV. E esse programa eles vão tentando juntar casais diferentes baseado no signo deles. Eu não sou muito fã de signo, não entendo muito nem nada, mas a série é tão boa, tão engraçada. Mostra a relação dessa protagonista no trabalho dela, com os amigos dela, e também tem aquela relação amorosa, você não sabe direito o que vai acontecer com o casal e tal. E é uma série muito boa, vale muito a pena assistir. Então ela é meio que uma roubadinha assim, não é uma série de origem espanhol, mas dá pra assistir o espanhol e gastar o seu idioma também. Se você quer saber mais sobre o processo de aprender outras línguas, vou deixar essa playlist no canal, confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!